Olá, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Substância P, trazendo aqui conteúdos em saúde. Para você que é da saúde, qualquer área da saúde, seja bem-vindo novamente aqui ao nosso Substância P podcast. Hoje eu trouxe aqui uma convidada especial, mais que especial, além de ser uma grande profissional, com que eu trabalhei muitos anos juntos. Trouxe vários problemas para mim, na verdade, mas resolvemos esse problema juntos, foi muito legal. E ela é uma dentista, a doutora Vanessa, que está aqui com a gente. E não é uma dentista comum, é uma dentista especial, porque ela também atende pacientes especiais. Então, eu trouxe a doutora Vanessa aqui porque é um trabalho diferenciado em relação à parte da odontologia e que traz alguns segredos e alguns pontos que talvez a maioria das pessoas não entenda, porque é uma área particular, uma área especial dentro da odontologia, que é o atendimento aos pacientes especiais. Pacientes com autismo, pacientes com déficits, com deficiências mentais, pacientes com dificuldades, com alterações psiquiátricas, não só criancinhas, não só pequenininhos, mas também idosos com Alzheimer, com demência. Então, são pacientes que requerem aí todo um tratamento especial. Então, a doutora Vanessa vai contar aí um pouquinho da história dela, então seja bem-vinda ao podcast. Obrigada. Que bom. Bom ter você aqui. Obrigada. Pode ficar tranquila que aqui é um bate-papo informal. E aí eu quero saber da sua história, assim, por que você decidiu ser dentista? Da onde que veio isso? Sempre gostei da área da saúde, queria fazer medicina, fiquei bastante tempo no cursinho, tentando entrar em medicina, não consegui, e minha irmã é dentista. Legal. E aí eu fui para essa área, me formei e entrei no pacientes especiais logo De cara. de cara. Já recém-formada, já foi encarar. 2 anos após ter me formado. Eu sempre pensei em fazer reabilitação oral quando eu me formei, mas aí eu entrei na prefeitura e a UBS que me colocaram, ela estava reformando e me mandaram para algumas escolas para fazer a avaliação de boca das crianças do município. Legal. Fazer levantamento de dados de dentes perdidos, obturados e cariados. Até que um certo dia me colocaram dentro de uma escola de só crianças especiais. Eu entrei na escola e um paciente convulsionou, uma criança convulsionou no meu pé. Putz. Eu tive que, por instinto, né, abaixei, segurei a criança, mas não sabia o que eu estava fazendo, na verdade, né, não tinha o contato ainda com pessoas especiais. Depois de uma semana, voltei, fiz o trabalho que eu tive que fazer e voltei a atender outras crianças. Eu recebi uma ligação da chefe na época, falando que a diretora da escola tinha visto uma dentista diferente, com um olhar diferenciado, com as crianças especiais, e se era eu que atendia os especiais, né? Aí eu recebi o convite para atender. Legal. Logo que eu entrei na prefeitura. Então, eu não trabalhei em OBS e fui já para um centro de especialidade odontológica, né? O CEL. Lá me deparei com situações que eu nunca tinha visto e aprendido na graduação, porque não era uma matéria, né? Da faculdade. Não estava na grade. E aí eu comentei com a minha chefe, falei, olha, é interessante, mas... Não é para mim. Preciso estudar. Não é que não é para mim, eu me apaixonei de cara. Você curtiu? Curti. Falei, eu preciso estudar, entender, porque eu fazia anamnese, tudo bonitinho, e eu via que eles tomavam um leque de medicações. Isso me apavorou. Ué, o que eu posso? O que eu posso fazer? O que eu posso anestesiar? Quando que foi isso? Quanto tempo? Há quanto tempo? Há 15 anos 15 atrás. Anos. Não, eu digo o tempo porque há 15 anos atrás o nosso acesso à informação não era igual a de hoje em dia, né? Porque eu não tenho vergonha de falar que várias vezes eu entro no Google para entender, para saber qual é aquela medicação, qual é aquele novo anticoagulante,
Não sei de cor todos os nomes, Não, a nem gente sei não, os a nomes, gente não sabe os de nomes tudo, né? comerciais. A gente sabe ali o nome, né? O nome do remédio mesmo, né? O Sim, nome de fórmula, mas a gente não sabe o nome, né? Então é sim, difícil, né? Você sim, vem ali um paciente psiquiátrico com 12 tipos de medicações, você não sabe, sim. né? Não, e muitas vezes não é só o Google que eu entro. É, sim, Pergunto para a para família até. família, É mais do que eles saberem tudo, impossível, né? sim. Não tenho vergonha nenhuma também de Não, perguntar. Às vezes quanto mais lá no humildade, melhor começo, na vida. ok, eu podia até ter vergonha, Agora mas não. agora não mais. Eu pergunto para todo mundo, pergunto para você, já Lógico. te perguntei muita coisa. Várias, né? A gente sempre tem que trocar Tem que ideias, né? Que a trocar gente ideia, não cresce tenho mais aprendendo assim. vergonha. E, e aí me colocaram, falei para minha chefe, quero estudar, mas não tinha curso, não tinha especialização que formava turma para fazer Para fazer esse especialidade. atendimento. Para fazer especialização. Não formava a turma. E aí ela conhecia uma colega que atendia no Hospital Heliópolis. Ela, Ah, você legal. topa 3 dias no Heliópolis, 3 dias aqui? Ou 2 dias aqui, né? 3 e 2. Falei, topo. Aí, eu vi de tudo. No Heliópolis, a gente vê de tudo, né? Heliópolis é bom. É. E fiquei mais ou menos uns 6 meses no Heliópolis. Manejo de atendimento, eu peguei muito. Como segurar, como a parte comportamental, um abridor de boca. Eu aprendi tudo naquele hospital. Atendimento hospitalar, eu atendi Sim. bastante coisa lá. A semiologia é muito forte, paciente oncológico é muito forte lá, aprendi bastante coisa. Só que faltava ainda. Não, eu Preciso de preciso mais. de mais. Até que formar uma turma, né, de especialização. Fui fazer a especialização e aí nunca mais parei. Onde que você Fiz fez? na APCD Central. Não Tá. tinha quase em lugar nenhum a especialização. Olha, eu fiz em 2008, 2009. Foram 2 anos e meio e veio gente do Brasil inteiro para fazer Para essa. fazer. E eram 10 alunos. Eu lembro que na época tinha mais ou menos 80 dentistas cadastrados no CRO que eram especialistas em paciente especial no Brasil inteiro. Você É tem muito uma pouco. noção, é pouquíssimo. Hoje eu ia até pegar esse dado, não tem Não achou? muitos assim, mas Mas não, não deve ter muito ainda. não é muito, não tem muitos profissionais. E aí depois eu fiz várias especializações, assim. Tô terminando uma agora, fiz em psiquiatria, e mesmo assim a gente não sabe de tudo, né? Nunca vai saber. Eu nunca vou Nunca parar vamos e nunca saber vou tudo. saber de tudo. E eu tô aqui, né, Edu, fazendo, estudando e amando o que eu faço. Essa é a E minha história. essa é a sua história, Eu uma fui história escolhida, bacana. na Pois é. verdade. Não, é que a gente tá aqui batendo papo aqui nos bastidores em relação a isso, né? E quando a pessoa fala da vida, do atendimento, e o olhinho fica brilhando assim, ó. Aí eu falo, puta, isso aí tá É apaixonado pelo amor. que faz, e isso aí não tem jeito. Isso é algo que não tem dinheiro que pague pra É, gente, né? Então a satisfação realmente é muito grande. sim. E aí você começou a se deparar com esses pacientes que são um desafio. Não só o paciente, mas também tem todo o lado da família. Como que é essa convivência com a família? É, foi como eu disse, né? A família, ela me ensina muita coisa, Edu. Eu vou te mostrar, vou te falar mais ou menos como que eu faço um atendimento. Eu faço questão de buscar todos os pacientes na porta. Eu começo a olhar o paciente ali, com a família, como trata o filho, sabe? Vou conversando desde a porta até o consultório. Eu observo a pele, observo como tá, se tá inchado, Vestido, como tá vestido, se tá bem você tá bem limpo. vestidinho. Eu vou observando tudo. E a família tem uma preocupação, assim, muito grande com deixar a criança limpa, se alimentar. Mas, infelizmente, ainda não tem a preocupação tão grande com a boca, Com a né? higiene Com bucal. a higiene bucal. Eu faço questão de atender esses pacientes a cada 3 meses. 3 meses. Hoje, como eu tenho 15 anos de atendimento,
quase 80% dos meus pacientes não tem mais, só faço prevenção. São os pacientes Poxa, novos. que legal. Mas isso é meu protocolo de atendimento, Sim. sabe? Porque eu não quero mais ter que extrair dente, entende? E é o que a maioria dos pacientes especiais acaba acontecendo, perde o dente, né? Por falta de algum cuidado da família, ou porque também não consegue higienizar, né, Edu? Então, eu faço questão de estar olhando de perto essa criança. Que é difícil manipular essa criança. Este paciente. É o que eu falo. Os pacientes que são neurologicamente comprometidos, a gente tem a preocupação de uma abordagem comportamental. Tá. Aí, o sistemicamente comprometido, eu fico mais pensando em protocolos de atendimento para dar um atendimento mais seguro, tanto para mim como para o paciente. Tá. Né? E nesses pacientes, uma dúvida que me despertou agora, assim. Nesses pacientes que são trazidos pela primeira vez, você acha que essa educação que você dá, essa higiene bucal, atinge também os familiares? Sim, certeza. Você acha que eles olham de outro jeito? Com certeza. Porque muitas vezes não tem esse acesso. Não tem. Mas eles olham, assim, diferente. Eu ensino muito assim, é assim que escova, é assim que passa o fio dental. O simples pra gente pode não ser o simples para outra pessoa. Claro. Então, eu faço passo a passo mesmo, assim. Aí, às vezes, o pai ou a cuidadora fala, nossa, eu não sabia que passava o fio dental assim. Nem eu faço assim. Exatamente. Isso é legal, né? Sim, isso eu imaginei que isso sim. Você acaba difundindo uma higiene bucal importante para toda a família, né? Você acaba educando de uma forma mais ampla este paciente. Sim. E me conta um negócio, por que é importante cuidar da boca de um paciente que tem uma cardiopatia ou um problema pulmonar? Qual que é a relação que tem de boca com pulmão? Tem alguma relação isso? Tem, claro que tem. Então, é aí que eu ia até chegar nesse ponto. Os cardiopatas, por exemplo, eu tenho muito que me preocupar com os cardiopatas em relação à parte de periodontia, né? Que é a gengiva e osso. São os tártaros, né? Ou a placa bacteriana. Então, é uma quantidade grande de bactérias que, se aspirassem e ser ingerida, pode dar endocardite bacteriana, né? E os pacientes, por exemplo, um síndrome de Down, que 40% deles têm uma cardiopatia, né? Eu preciso me preocupar. O que eu tenho que fazer? Uma profilaxia antibiótica antes de atender esse paciente, né? Legal. Então tem toda uma relação que as pessoas acham que a boca não tem nada a ver com o resto do corpo, né? Tem muito a ver. Eu fiz a odontologia hospitalar para UTI e hoje os dentistas estão dentro, né, das UTIs por conta de pneumonias recorrentes, né, Edu? Das infecções. Os pacientes têm más condições de higiene de boca, fazem mais pneumonias, mais broncopneumonias. Sim. Isso é um outro ponto que é importante, né? Sim. Porque ninguém acha que é um detalhe, mas não é só um detalhe, né? Quanto tempo mais um paciente fica entubado por causa de uma pneumonia? Exatamente. E aí, esta profilaxia acaba sendo um negócio que salva a vida. Que salva a vida. Legal. E os pequenininhos, vamos falar um pouquinho das criancinhas, assim, eu vejo lá suas redes sociais, tudo. Depois nós vamos colocar aí, Gabriel, rede social. Olha lá. Olha lá então, 535 pacientes profissionais, olha só. Olha lá, tá pouca vendo? gente, é pouco, né? É pouco. 535? Pô, dado, muito pouco, hein? Ave, Deus. Boa, bom dado, dado, hein? Bom mega dado. importante, isso eu procurei da OMS, que diz que 10% da população mundial tem algum comprometimento neurológico. E o nosso país, o Brasil especificamente, tem 24,5% de pacientes com problemas neurológicos. Aí, tirando os cardiopatas, diabético, hipertenso, né?
Mas é muito. É muita A gente gente. tem uma população especial. E aí a odontologia precisava ter uma atenção, né, diferenciada. Uma especialização, uma área olhando principalmente para isso. Sim, sim. Com poucos profissionais aqui. Com poucos profissionais. Uhum. E vamos falar das criancinhas, dos autistas. Vamos falar um pouquinho do atendimento do autista. Um espectro gigante. Que está crescendo absurdo. A gente tem um monte mais de diagnóstico, né? Na verdade, já deveria ter, né? Talvez tenha, a gente talvez faltasse diagnóstico. Mas como que é o atendimento do autista? Conta um pouquinho desse paciente pra gente. Tá. Cada um. Cada né? um, cada um. Cada um. Então, a gente tem os graus diferentes de autismo. Geralmente, o que vem para mim são os mais severos. Difíceis. Nunca é o mais fácil. Também não tem graça, né? Não tem graça. Bom, mas vamos pensar num leve. Então, é comportamental. Autismo é o comportamental. O paciente autista que chega na minha sala, eu vou tentar mostrar, fazer incessantemente até ele entender que a tia Vanessa é a tia que mexe no cuidar dente. no dente. Tá. Então, eu mostro, faço. Um leve, que tem um cognitivo bom, que responde legal. Um severo, geralmente a gente tem que levar para o hospital. Sim. Né? Às vezes o paciente até é meio grande, né? E até os pequenininhos, né, Edu? Que a gente não consegue fazer nem a contenção física. E geralmente, se o paciente toma alguma medicação, eu não prescrevo medicação no consultório. Eu penso o horário que o paciente toma o remédio. Ele tá mais tranquilo, então vamos colocar o atendimento a hora que ele tá mais tranquilo. Que ele fica menos agitado. E mesmo assim, não é fácil. Não é fácil. Não. Junto com os pais, às vezes os pais fazem aqueles packzinhos, né, que tiram a foto. Então, o pai vai condicionando desde casa. Hoje nós vamos no dentista. A tia Vanessa. Legal. É bem legal. Por isso também que eu vou buscar na porta. Às vezes, se vai uma auxiliar minha diferente, ele não vai querer, não quer mais não entrar. era o que ele estava esperando. Então, eu sempre tento fazer a mesma mesmo coisa, caminho. o mesmo caminho sempre. Que eles têm uma repetição, né, de hábitos, né? Sim. Não tem? Isso é... Sim. Eu não entendo nada, assim, estou só dando eu sei que eles têm uma repetição de hábito. É uma rotina, É uma rotina, né? E quando sai um pouquinho dessa rotina, eles não entendem isso bem. Veio nós fizemos um podcast aqui sobre metaverso. Até depois você dá uma assistida, que é um podcast muito legal. E uma das aplicações mais interessantes que parece que vai ser muito promissora é com o autista. Então, colocar o autista no metaverso. Então, ele se enxerga dentro do metaverso e ele começa a entender as reações, né, em relação às reações dele, né? Sim. Né? Porque tem muito da falta das emoções, né, que eles relacionam ao autismo, né, a indiferença em algumas situações. E aí, quando ele veio aqui, esqueci o nome, ele vai me matar agora. O Kenneth, pois é. Foi um papo maravilhoso, assim, um cara super do futuro, um cara com uma cabeça que não dá pra acompanhar, né? E aí, eu queria saber das coisas de medicina, né? Fala as coisas da medicina pra mim. E aí, ele trouxe isso do autismo. Pô, eu fiquei maravilhado, porque ele também falava de que nem você fala da sua profissão. Ele falava desse metaverso, desse futuro da medicina, o olho dele brilhava, ele enxergava um futuro assim. Eu falei, isso aí, vai ajudar bastante, mesmo no atendimento, né? Sim. Você imagina, talvez, num atendimento de consultório, talvez o metaverso faça alguma parte nisso, né? Com o autista. Você vê que bacana? Nossa.
É o futuro. É o futuro. O futuro tá chegando. Não, várias coisas novas que estão Várias coisas que vão aparecendo, que aparecendo. estão, nossa, Muito rápido, né? muito rápido. Que nem a odontologia digital. Paciente que a gente não consegue moldar, você escaneia hoje a boca do paciente, você consegue fazer uma plaquinha, né, escaneada. Ou então as toxinas botulínicas, que não são só para harmonização. Não é só para fazer botox. Não é só para botox. Também a gente pode fazer em paciente que range muito, né? Range o dente. Se aplica a várias toxina coisas botulínica. modernas hoje que isso estão é legal. Estão dentro da odontologia também. Não, isso é super bacana. E os pacientes portadores de síndrome, tipo síndrome de Down, você também, então, atende bastante esses pacientes? Também, atendo bastante síndrome de Down, e a nossa preocupação é a parte a parte da cardiopatia, né, congênita. E também a atlantoaxial, que tem uma frouxidão. Então, Sim. eu tenho que me preocupar em como colocar o paciente sentado na cadeira, né? Tá. Assim, não dá para segurar firme o pescoço como a gente segura, às vezes, de algum outro paciente, né? Colocar uma almofadinha, tentar colocar uma música, que agora também, no meu consultório, é sucesso. O paciente escolhe a música. Escolhe a música? E depois tira a foto, que agora eles me legal. cobram. Quero a foto também, tia. Aí, tem alguns pacientes aí que aparecem aí no seu Instagram. Muito legal. Carinho, né? Um carinho muito bom. Isso é super bacana, né? O síndrome de Down, a gente tem hoje um avanço muito grande, né? Na medicina eu vejo assim que das velhinhos, velhinhos, agora né? idosos, Pois porque antes a gente não via síndrome de Down velho, né? Mas com mais de 60 anos, eles morriam, né? Morriam. Todos. E hoje o nosso sistema de atendimento, não só médico, mas de todo o suporte de odontologia, de todas as áreas de saúde, avançaram muito, né? Sim. E dessa forma esses caras acabam tendo um prognóstico maior. Sim. Isso é... E na boca, você sabe, não só assim, né? Foi como eu estava falando antes, eu não consigo enxergar o paciente só boca. Não, eu vejo um todo. Mas na boca, o síndrome de Down tem algumas características, né? Dentes conoides, às vezes tem que é um dente conoide? Ele parece um conezinho. Um cone mesmo. Tá. Língua grande, né? Tem uma língua grande. Ela é mais flácida, né? Sim. A língua deles. Também tem a genesia, que é falta de alguns dentes, geralmente os laterais, né? E um problema periodontal severo. Severo. Não consegue higienizar direito. Então, eu sempre falo, vamos a cada 3 meses voltar, senão vai perder dente. E perde mesmo. Os pais são mais velhos, né? Geralmente os pais são mais velhos. São mais velhos. E eles não conseguem ajudar mais, né, Edu? Então, eu ajudo. Você ajuda? Eu ajudo. Essa é uma parte importante também, né? Uma parte importante da educação. Assim, até hoje eu vou sempre ver síndromes novas, né? Ontem no consultório me apareceu uma síndrome, sei lá, XP, não sei nem te falar o nome. Isso também é difícil para mim. Aparece e aí a mãe fala, olha, ninguém quis atender. Você acha que é a 3ª ou 4ª dentista que eu vim... Que eu tô batendo na porta aqui. Não sei nada sobre essa síndrome. A mãe fala. Ela a é mãe não rara, sabe. Ela é rara, fechou o diagnóstico agora. Falei, bom, se a senhora não sabe, eu também não. Então, vamos aprender junto. Eu vou estudar. Se tiver alguma coisa, assim, se na parte de medicina não tem muita coisa, na odontologia vai ser quase zero. Vai ser menos, com então, certeza. Vamos aprender junto. Assim, né? Vamos considerar que ele é parecido com alguma outra coisa. Vamos esperar. Vai erupcionar tal dente, vamos ver como esse dente é. E vai. Eu me preocupo, assim, com a medicação. Quando chega alguém diferente, o que toma? O que eu posso? Qual é a anestesia de eleição? Qual é o anestésico de eleição? O que eu posso prescrever depois com essa medicação que ele toma? De analgésico, de anti-inflamatório, você pode tomar alguma coisa associada. Associada.
É isso. É Com os difícil, hein? sindrômicos, É É muito, difícil. são muitas síndromes, É, porque é muita né, síndrome, né? são muitas síndromes. Tirando os renais crônicos, por exemplo, faz a hemodiálise, né? Dia sim, dia não. A que horas eu posso intervir, né? Tenho uma interação com o médico, Edu, fantástico hoje. A minha área não tem como eu não conversar com os médicos, com o fisioterapeuta, com o psicólogo, com o TO, com o fono. Essa área a gente precisa Ser interagir. multiprofissional. É, é. O Antes, mundo é multiprofissional na saúde mas hoje. não Não dá era, para né, ser Edu? mais dessa forma como se achava que era antigamente, cada um no seu quadrado. Isso não rola Sim, mais. não rola mais, não rola mais. Eu preciso do psicólogo, às vezes, vai junto até no consultório para me mostrar, olha, às vezes, se você falar assim, vai ser interessante no atendimento, né? É bem legal essa minha área. É Precisa, legal. E no renal crônico, ele dialisa e aí ele vai para o consultório no outro dia. Vai no consultório outro dia. Se for algum procedimento invasivo, Tem que ver a hoje, hiparinização dele. então, hoje eu já não converso mais tanto com os médicos, né? Eu já sei. Olha, faça cartinha. Vamos fazer extração tal dia, vamos fazer procedimento invasivo. Aí eles param a heparina, né? Sim. E aí vamos pensar no anti-inflamatório que pode e o que não pode, né? Sim. Então, Complexo, é hein? complexo. Aí a Complexo. gente tem que fazer alguns procedimentos caso aconteça algum tipo de hemorragia, né? Ter no consultório, o consultório tem que estar preparado, né? Para algumas medicações e procedimentos que eu preciso realizar na hora, né? E tem alguma particularidade, assim, em relação ao dente do renal crônico? Ele é um dente que é mais frágil, menos frágil? Tem alguma relação com a doença renal com o dente? Não. Não, se o paciente cuidar bem, não. Não. Agora, os oncológicos, sim, né, Edu? Os oncológicos têm Sim, mais lesão de dente, sim. tem mais Quando faz a rádio de cabeça e pescoço, também detona o atinge dente. o dente, dá aquelas cáries crônicas. Ah, E é? se a gente não trata antes, depois não pode extrair, né? Não pode extrair. Assim, é protocolo meu, né? Eu não extraio o dente que foi radiado por conta de necrose óssea. Tá, Então, a gente faz canal e sepulta a raiz. entendi. É. Então tem que ter um cuidado especial. Não sabia disso também, porque eu atendo, faço tanta anestesia para paciente oncológico de cabeça e pescoço, Sim. e eles vêm depois de radioterapia, Mas a quimioterapia, mas a gente equipe, não sabe disso, né? sim, mas a equipe de cabeça e pescoço tem uma interação bem legal com a gente. Ah, é? Sim, eles mandam, assim, antes de começar a rádio, a quimio, eles mandam para os dentistas, a gente Legal. faz preparo de boca, depois volta pro cabeça e pescoço para continuar o atendimento. Ah, que legal. É bem Isso. legal. Não, por isso que o multidisciplinar funciona bem, né? É. Porque isso vai melhorar o prognóstico desse paciente de uma forma significativa. Imagino Sim, eu, né? Porque os sim. pacientes de cabeça e pescoço também são pacientes ruins clinicamente, Então, É. Fumam, não é bebem, né? Tem fácil. cardiopatia, tem DPOC, são pacientes Sim, ruins do ponto de vista clínico e nutricional, né? sim, Acho que tem a parte nutricional também que é muito ruim desses pacientes. sim, sim, sim. Mais um grupinho aí que você pode contar que você atende aí. Vamos pensar, mais um grupo. Falamos dos autistas, os Os renais autistas, crônicos. síndrome de Down, Né? velhinhos com demência. Que a Os gente velhinhos com é, demência. É é difícil, difícil. é bem difícil. Eles mudam até o vocabulário, né? Não tem... Às vezes a gente recebe até assim, um palavrão um pouquinho. Eles são mais bravos, né? Então, a maioria chega para mim para fazer extração já. Eles travam a boca, não consegue higienizar, às vezes não consegue mais se alimentar, né? E por cuidado, às vezes eu converso com a família, é melhor a gente extrair enquanto a gente consegue ainda Consegue abrir a abrir. boca. É. Eles
eles vão tendo um fechamento de mandíbula e é muito difícil. e não consegue abrir mais. É muito Porque eles fazem o quê? difícil. Uma artrose de alguma coisa na articulação? Eu não sei te falar, Edu. Não sei Porque eles te ficam falar. com a boca cerrada, né? Trava e a gente não consegue mexer. Então, às vezes, eu prefiro extrair do que passar a dor, sabe? Que vai doer. Uma hora vai doer. Esse é outro problema. Como que se diagnostica a dor de dente nesse paciente neurológico? O que eu falo pro cuidador, né? Deixou de comer? Tá mais agitado? São sinais... Porque ele não... Não. Até o autista também. Ele tem um limiar de dor muito alto, né? Os neurológicos não, mas o autista sim. Tem um limiar de dor bem alto. Também toma muito remédio. Sim, toma muita medicação. E eu digo sempre para todos. Deixou de comer? Tá mais agitado? Alguns batem cabeça na parede, sabe? Alguma dor tem. Super difícil o diagnóstico de dor de dente nesses pacientes. Não tem como você saber. É mudança de hábito. Abrir a boca. Mas mudança de hábito, né? Mudança de hábito. São coisas... Mudança de hábito, é isso. Mas eu acho que deve demorar um tempo para... Pra dor? Deve demorar um tempo para diagnosticar, coitada. Ele deve sentir um pouco de dor aí, deve... a família deve ser ruim. Imagina, depois você sabe que ele tá ali 2, 3 dias com dor e você não conseguiu entender que ele tava com dor. Sim. Ave Maria. Tem alguns casos que os pais pedem, Edu, de verdade, assim, ó, e vai para o hospital, para uma emergência, e o médico não consegue abrir a boca. É claro, no consultório odontológico a gente tem a cadeira, a contenção, abridor de boca. Vocês em pronto-socorro não tem, né? Sim, não consegue não conter tem. o paciente Não, desse de jeito jeito. nenhum. E muitas vezes não consegue abrir a boca. Às vezes os pais me ligam e falam, doutora, por favor, você consegue ver se tá com dor de garganta? Pelo menos, você abre a boca pra mim. Nossa Senhora. Só colocar na cadeira, colocar o abridor de boca, volta lá e diz. Volta lá e vê. E diz que tá com dor de garganta. Putz, grila. E eu, como mãe, né? Isso me mata. Eu ajudo. Não, tem que ajudar. Não. Sim. A gente nossa missão é ajudar, né? A missão da saúde é ajudar o paciente de alguma forma e ter e ajudar disso. Você falou de filha aí. Você tem 2 filhas, né? Tenho, são Quantos gêmeas. aninhos? Elas estão com 8 anos. 8 anos. O quanto isso impactou no seu atendimento depois que você virou mãe? Nossa, muito. Como era a Vanessa antes de ser mãe e a Vanessa depois de ser mamãe? As minhas filhas vão me matar O que isso mudou no seu atendimento? Qual foi o impacto que houve? Antes eu era bem severa em relação a chupeta, a higiene. Assim, tem que fazer, acabou. Mãe, se não deixa... Se vira, mãe, se vira. Não é assim, vamos lá, Você tem que ser fazer. forte. Tem que ser forte. Aí a Vanessa virou mãe. Aí ferrou. Não é bem assim, calma. Hoje, eu falo, não, eu entendo, não é fácil, de vez em quando a gente tem que pegar firme e tal, mas não é fácil, com criança não é fácil. Minhas filhas vão me matar que eu vou falar isso, minhas filhas chuparam a chupeta até 6 anos. Nossa, sério? Passou mais do que devia, mas eu não conseguia tirar. Não conseguia tirar. Terrível, né? Então, quando chega uma criancinha no consultório com a chupeta na boca, eu falo, mãe, olha, 3 anos, né? Tá na hora de tirar. Qual que é a idade pra tirar a chupeta? Que eu não sei. 3 anos. 3 anos? Bom, 3 anos, mais ou não menos. lembro mais dessa fase. Sei que meus filhos ganharam vinagre na chupeta e largaram a chupeta rapidamente. Olha lá, é uma técnica nova. Técnica. Todas as chupetas no vinagre. Nossa, largaram no mesmo dia. Funcionou com os 2. Então, ótimo. E largaram a chupeta com 6 anos. Com 6 anos, com 6 anos. E eu hoje, como ortodontista, tudo bem, né, Edu? Então, mentira, elas não têm má oclusão ruim. Não tiveram nada, não ficaram com nada. Não. Porque qual que é o problema da chupeta a longo prazo?
Vai dar uma deformidade óssea, né? Na maxila, a maxila fica trésica, o céu da boca, o palato fica trésico e dá mais estreitinho. Fica em ogiva, né? Isso. E depois vamos ter que colocar algum aparelho, né, para fazer a E atrapalha a digestão. infonação, atrapalha Tudo. em comer, em beber, atrapalha em tudo. Tudo. Então tem que tirar mesmo, com Tem que 3 tirar a anos. chupeta. É. Não façam como Casa de eu. ferreiro, espeto de pau. Exatamente. É mais ou menos isso, né? O que mais que mudou em relação à escovação de dente que você fazia antes e com as suas filhas foi diferente? Eu acho que, assim, foi mais isso mesmo, viu? Edu? Não tem... Não, mais por escovação e chupeta. De resto, não. As minhas filhas, você sabe, que elas já têm um carinho bem grande com as crianças especiais. Legal, assim. legal, isso é Elas têm um importantíssimo. entendimento A inclusão, diferente. né? Hoje, isso é muito importante. E as escolas hoje, todas têm, né? Óbvio, né? Foi o óbvio, né? O que aconteceu foi o óbvio, né? Sim. E eu fico bem orgulhosa, assim, dela, sabe? Isso De é me muito chegar em legal. casa e contar, mamãe, tem um autista na minha sala e eu ajudo, eu converso, tem um Down. A diretora ainda até da escola me chamou uma vez e falou, nossa, Vanessa, como que sabe? Como que sabe que é Down? Falei, deixa eu contar o que eu faço. Como eu tenho uma expertise nisso, e isso, obviamente, é uma bagagem que a gente leva para os filhos e que isso, obviamente, vai fazer elas enxergarem de uma forma diferente. Sim. Eu acho que a sociedade evoluiu muito nesse ponto, né? E a gente hoje tem um olhar diferente de há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, em relação à inclusão dessas crianças e dessas pessoas de uma forma geral. Porque não tem jeito, né? Elas têm que participar da nossa vida. Antes elas eram excluídas, colocadas em lugares especiais. Isso é ruim, né? Eu já vi casos que eu antes fazia o atendimento domiciliar, né? A minha área é muito ampla. Você pode atuar em várias situações, né? Atendimento domiciliar, ambulatorial e hospitalar. É bem legal. Antes eu fazia o atendimento domiciliar, eu cheguei a ver adultos enjaulados. Sim. Enjaulados. De não ter coragem, a mãe não conseguia socializar a criança, né? Bem triste. Essas são realidades que existem, né? Bom, e não faz muito tempo. É. Eu atendi um adulto de 39 anos, autista, que nunca tinha ido ao dentista, né? Nunca tinha ido ao dentista. E a gente teve que optar por anestesia geral, porque não adiantava. Percebi que não ia conseguir condicionar o adulto e falei, vamos. Lembro desse caso, eu acho. Eu acho que foi um caso famoso lá no hospital. Fez sucesso lá, né? Tiveram vários casos. Doutora Vanessa... Só mandava coisa boa. Só mandava, mas também operava muitas coisas boas lá. Fizemos uma boa parceria lá durante um tempo. Em relação a isso, existe uma dificuldade muito grande no preparo pré-operatório dos pacientes especiais que vão ser submetidos à anestesia geral, né? E aí é minha área e é algo que a gente não tem também descrito. Esse é um ponto que a gente não tem descrito nos livros desses pacientes. A gente não tem nenhum livro, nenhum capítulo de livro que fale sobre anestesia para pacientes especiais. É verdade. É verdade. Só outro dia a gente estava comentando lá no HC, lá de São Bernardo, como a gente faz muito paciente toda sexta-feira, faz 10 anos, sei lá quantos anos que a gente faz isso. Eu atendia no HMU. Né? A gente tem uma experiência muito grande com um espectro muito alto de pacientes, desde crianças até pacientes com 80, 90 anos com um Alzheimer que precisavam realmente operar alguma coisa na boca, né? Precisavam fazer o tratamento. Isso não existe. Isso não existe nenhum guia de como você faz, né? Tipo, nunca ninguém me ensinou, né? A gente foi aprendendo como se faz com esse paciente, né? Sim. E é um paciente muito difícil porque muitas vezes ele chega sem nenhum preparo pré-operatório
Não porque a gente não quer, porque a gente não consegue fazer um eletrocardiograma no paciente agitado. A gente não consegue colher sangue, tórax, né? não é? Lembra? Então, a Vanessa me ligava e falava assim, ó, é o seguinte... eu só tenho um exame de sangue. Me ajuda, eu tenho um exame de sangue aqui de 2 anos atrás, você se vira. Falando, beleza, então nós vamos fazer, e aí a gente... colocava esse paciente em sala, colhia os exames, né, anestesiava, colhia os exames e fazia anestesia, porque já estava anestesiado e já arrumava, e aí ele ficava com o exame pelo menos ali ajeitado, mas é extremamente difícil, e a gente não tem nada em anestesia, pelo menos que eu me lembre, mesmo os livros americanos, que são nosso guia, assim, o Miller, Barash, que são livros que eu gosto muito, que eu li muito, né, gosto de ler ainda, mas eu não acho esses capítulos de anestesia em odonto. Assim, agora você me deu uma ideia aí, quando eu me empolgar, eu vou fazer anestesia nesses pacientes especiais, porque não tem. Não tem mesmo, não tem... E caso clínicos você tem um monte, Não, caso clínico, Ave Maria, tem uns que são extremamente interessantes e desafiadores, né? Eu acho que o mais legal é que era algo desafiador. E o mais legal era a gente ver o desfecho. O desfecho da família feliz por ter arrumado a boca ali do filho. Que ninguém nunca conseguiu que nunca ninguém fez. Aquilo ali era um motivo de muita alegria, assim. Era muito... Você via na face das pessoas a satisfação deles estarem com aquele problema, né, que eles tinham ali resolvido. A menos. Eu lembro da gente levar pacientes assim até a porta da ambulância para ir para casa. E a gente ia segurando ele até a porta da ambulância para ir para casa, e aí ele dali ia embora, né? Sim. E eram situações muito loucas, assim, para mim, surreais, assim, porque a gente não conseguia, nunca tinha tido isso antes, né? Sim. Isso foi uma experiência muito boa. Eu lembro de um caso, não sei se você vai lembrar, que veio um pai no ambulatório com uma menina. Ela tinha deficiência mental e eu me assustei porque ela vinha toda roxa, sempre. Muito roxo o corpo. Falei, nossa, mas por que esse roxo? Comecei a pensar que o pai podia agredir, né? Perguntei se tinha mãe, a mãe tinha falecido. Falei, que estranho, né? E às vezes eu fazia algumas perguntas assim pro pai. Ela cai bastante, convulsiona, né? Como é que é? Não, doutora, nossa, eu trato super bem ela. E ele, eu acho que ele percebeu, né? Que eu tava desconfiada, né? E aquilo me ficou na cabeça assim, meu Deus do céu, o que pode ser esses roxos? O que pode ser esses roxos? E fui dar uma estudadinha, né? Falei, olha, algumas doenças, né, sanguíneas, sei lá, pode dar essas manchas, né, os hematomas, né? E pedi um simples coagulograma, e aí, a hora que eu vi que tava plaquetas alteradas, um monte de coisa, eu mandei pro hemato, e eu ia fazer um monte de extração nessa moça, um monte. Você vê, é uma anamnese bem feita. Sim. E às vezes nem anamnese, porque bom exame o pai... físico ali, né? Exame físico. E aí o hemato descobriu que ela tinha trombocitopenia idiopática, né? E lá vou eu encher o saco do Eduardo Pitt. O que a gente faz agora? Reserva a bolsa e vamos embora. Vamos fazer, Vamos fazer. Os desafios estão aí pra gente... Me marcou. Legais, mas são casos que depois você ganha alguma experiência, né, com isso, né? E aí você enxerga isso em uma outra forma. Isso me fez... esse caso especificamente, porque foi logo no começo que eu fui que a gente mudou pro HC, que me alertou, assim, eu preciso muito olhar o todo. Olhar o todo. Preciso muito me preocupar com o todo. Foi difícil lá, porque é uma cultura, né, que você tem que ir mudando de atender esses pacientes, né, para todo mundo ali, né? E de vez em quando as pessoas não entendem, né, o trabalho que você tem que ter ali, engajar para todo mundo resolver. Sim.
Porque as pessoas não entendem, e isso é uma coisa que eu sempre falava, o trabalho que é tirar o paciente de casa e levar até o hospital na internação. Eu lembro assim, de vez em quando a gente ficar 1h30 esperando para colocar o paciente na sala, porque ele estava agitado e ninguém conseguia colocar. Exatamente. Então, isso era um negócio que, putz, eu falava, a gente tem que olhar isso de uma forma mais carinhosa, mais diferente, né, com esse paciente. Então, realmente é algo legal, é um atendimento bacana com esses pacientes. Eu acho que faz parte aí das nossas missões aí em relação a isso, quando a gente encara esses desafios. Sim. Muito legal. Sim. É isso aí. Van, muito obrigado aqui pelo papo. Eu que agradeço. Você vê que você acha que a gente está aqui faz 15 minutos, mas já faz mais de 1 hora que nós estamos batendo um papo. Né? Tá vendo? E aí as coisas fluem e quando o papo é bom e quando a gente gosta do que a gente faz, é mais gostoso ainda de falar. Então, muito obrigada. Eu queria te agradecer aqui o seu tempo, que eu sei que tempo hoje é a coisa mais importante que a gente tem na nossa vida. Né? O tempo vale muito mais que qualquer coisa, que é o tempo que a gente deixa de estar com as pessoas que a gente ama, né? Você estava falando das suas pequenininhas, para estar aqui com a gente. Então, isso para mim é algo que a gente leva muito em consideração aqui. Então, a gente agradece aí o seu tempo, a sua simpatia, o seu amor pela sua profissão. Eu acho que não tem nada melhor do que a gente acordar e fazer o que a gente gosta todo dia. Exatamente. Isso é algo que motiva você a acordar, né? Sim. Então, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu amor aí, pelo seu desenvolvimento. Eu acho que isso que você faz deveria talvez ser escrito, transcrito, para as pessoas entenderem o que é, né? Para as pessoas entenderem esse trabalho que você faz e talvez levar isso para outras pessoas, para inspirar outras pessoas a fazerem, porque a gente viu aí que o Gabriel colocou um dado aqui de poucas pessoas que estão fazendo esse atendimento. Sim. Você imagina isso lá no interiorzão, no meio do nada. Sim. Quem é que atende lá? Sim. Né? Então, esse é o ponto legal. Então, vou deixar agora você aí para deixar um recado final. Um recado para as pessoas que têm algum parente, algum filho, alguma pessoa com uma necessidade especial em relação a isso. Como que elas fazem para ter um atendimento de odonto? Qual que é o caminho que eles têm que percorrer? Você sabe, Edu, eu não falei isso, mas às vezes eu faço um treinamento junto com alguns residentes de várias áreas, né? E eu falo muito para eles que eles estão mais próximos desses especiais do que a gente, né? Do que o próprio médico, né? Sim, sim. Então, um enfermeiro pode muito bem olhar a boca e falar, olha, tá precisando de um atendimento odontológico. É esse o caminho, assim. Se for pelo SUS, tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. Mas aquele que não no particular e não tem um atendimento assim, tão próximo... Nunca ouvi falar do atendimento desse particular. Particular? Poucos atendem. Os pais vão atrás. Os pais vão atrás. É Google. É Google e vai atrás. Dentista para pacientes com necessidades especiais. É assim. Não, assim, o que eu peço sempre é que o mesmo cuidado que eles têm com outras partes do corpo, se preocupem com a cavidade oral. Como a gente disse, como a gente disse aqui, é preocupante sim o paciente ter problema periodontal. E a odontologia hoje ajuda muito a cuidar desse tipo de paciente, né, Edu? Eu queria te agradecer. É uma honra estar aqui com você. Imagina, um prazer ter você aqui. Você é um fofo, muito humano, é inexplicável, assim, o quanto você me ajudou, o quanto você já me ensinou. Eu quero sempre estar perto de pessoas como você. Estamos sempre juntos, aprendendo. Que tem vontade de ajudar e abriu as portas pra gente, né? E não era fácil a gente a odonto entrar em hospital e você foi uma pessoa que abriu e feliz. Mantém ali a nossa sexta-feira. Fico feliz de poder ter contribuído de alguma forma. Bom, sim. É fantástico. Essa é a nossa missão aqui, fazer o bem sempre. Obrigada. Não é só trabalhar, tem que
tem que ter o lado humano do atendimento, que a gente, às vezes, as pessoas, a gente deixa de lado, esquece um pouquinho, mas o lado humano é o que motiva a gente. Obrigada, eu espero ter contribuído um pouquinho. Contribuiu e vai ser chamada novamente aí para novos papos em odonto, que também é uma área que a gente curte muito, que a gente tem pouco aqui, nossa primeira imersão em odonto, né? Não tivemos ainda, acho que é uma das poucas áreas que a gente precisa, né, da área de saúde. Não, a gente pode falar bastante a parte oncológica depois, isso, e aí a gente traz fazer alguns tópicos, né? Alguns tópicos e trazer também outras pessoas que falam para a gente fazer debates e aí também trazer essas informações, porque eu acho que as informações em relação a isso são importantes, e que é importante também porque a gente acaba levando informações de saúde pública. Sim. E hoje de forma gratuita. Você entra lá no YouTube, você pode ver qualquer podcast desse e aprender com isso. Eu acho que tenho certeza que muita gente vai se inspirar aí nessa sua missão. Então, muito obrigado de novo. Obrigada a você. Pessoal, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Agradeço aí a doutora Vanessa de novo aqui pela sua participação. Acho que o trabalho dela é um trabalho especial, com pessoas especiais também. Então, essa é uma parte muito legal. Obrigado aí à equipe, doutor Gabriel, que esteja aqui com a gente, mesmo com essa camisa horrorosa do São Paulo. Ele nos ajudou aqui durante toda essa transmissão. Então, pessoal, muito obrigado aí e até o nosso próximo podcast. Valeu!